Olá, bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo, o livro de Elizabeth Jorge, distribuído no Brasil pela editora Agnos. E o capítulo de hoje, dia 17, vai falar sobre o coração amoroso de Jesus. Você consegue identificar os dias mais importantes da sua vida? Para nós cristãos, o dia em que cremos em Jesus é definitivamente o dia singular mais importante, ficando muito acima de qualquer outra experiência. Nada na vida jamais chegará perto em comparação com o dia em que você herdou a vida eterna, teve os seus pecados perdoados e iniciou um relacionamento com Deus. Além desse dia mais importante, aqueles que são casados normalmente apontam para o dia do seu casamento. Esse dia festivo é sempre lembrado por um marido amoroso e atento, que torna esse dia especial com uma refeição especial num restaurante especial. Bem, pelo menos esse é o sonho. Você acredita que hoje é o meu aniversário de casamento? Jean e eu nos conhecemos na Universidade de Oklahoma, num encontro às cegas. Nos apaixonamos instantaneamente e desesperadamente e nos casamos 8 meses depois. Se você tivesse nos pressionado para definir o amor naquela época, teríamos lhe dado uma definição completamente diferente da que daríamos nesses tantos anos depois. O que conta na diferença entre as definições daquela época e de agora? O tempo, as lutas, a adversidade, o crescimento físico, mental e espiritual. Essas são apenas algumas razões para a nossa definição de amor ser amplamente diferente hoje. O amor é uma das emoções, atitudes e qualidades pior compreendidas que nós, como humanos, desejamos e possuímos. O mundo quer definir amor como algum tipo de atração física, excluindo quase todo o restante. Mas a Bíblia tem uma outra forma de olhar para o amor e mensurá-lo. Portanto, ela apresenta a pessoa perfeita para demonstrar a definição de Deus sobre o amor, Jesus. Antes de aprendermos sobre o amor com base em Jesus, vejamos como a Bíblia descreve o amor pela perspectiva de Deus, o Pai. Assim como muitas das qualidades que estamos analisando neste livro, o amor é tanto uma qualidade divina dentro da natureza da Trindade, quanto uma atividade que cada membro da Trindade realiza. Aqui estão alguns fatos a respeito do amor de Deus como exemplo. O amor de Deus faz parte da sua natureza. Deus é amor. 1 João 4,8. O amor de Deus pelo Filho é desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. João 17,24. O amor de Deus é ativo. Ele deu o seu Filho unigênito. João 3,16. O amor de Deus é persistente. Nem morte, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Consulte Romanos 8, 35 a 39. O amor de Deus inclui todos aqueles que estão perdidos. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. O amor de Deus é sacrificial. Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós. Romanos 8, 32. O amor de Deus abençoa os seus filhos. Vede que grande amor o Pai tem nos concedido, o de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3,1. O amor de Deus é eterno. Com amor eterno te amei. Jeremias 31:3. Jesus nos mostra o caminho. Em Jesus encontramos tanto o maior exemplo de amor, quanto o nosso recurso máximo para amar os outros. Jesus era o amor perfeito em carne humana. Ele amou perfeitamente e nos ensina e ordena a fazer o mesmo. Ouça agora a instrução do sumo sacerdote sobre o amor. Ensinos de Jesus sobre o amor. O amor escolhe Deus como a primeira prioridade. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Mateus 22, 27 a 38. O amor escolhe os outros como próxima prioridade, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor escolhe obedecer a Jesus. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. João 14,15. Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. João 14,23. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João 15,10. O amor escolhe seguir o exemplo de Jesus e o seu mandamento de amar os outros. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13:34. O amor escolhe perdoar em lugar de buscar vingança.
Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Lucas 6, 27 e 28. A prática do amor de Jesus. Porque ele praticava o amor perfeitamente, Jesus nos mostra como fazer o mesmo e vivenciar os seus mandamentos para amar uns aos outros. João 13:34. Jesus amava os amigos dele. Marta, Maria e Lázaro eram 3 dos amigos mais chegados de Jesus. E lemos que Jesus amava Marta, o irmão dela, e Lázaro, João 11:15. Vemos Jesus na casa deles tomando refeições em várias ocasiões e chegando para oferecer ajuda depois da morte de Lázaro. Você consegue imaginar ter Jesus na sua casa não somente como convidado de honra, mas também como alguém que demonstra visivelmente amor com relação a você? Os amigos são um presente de Deus e deveriam ser tratados com amor e respeito. Como amigos, Jesus estava lá quando essa família precisou dele numa crise de vida ou morte. Ele veio até Marta e Maria no momento de necessidade delas, ainda que os líderes religiosos do local estivessem buscando meios para matá-lo. O amor de Jesus pelos seus amigos neutralizou a sua preocupação com a sua própria segurança. É fácil amar os amigos que retribuem amor. As amizades também são fáceis de manter quando se exige pouco de você. Mas e os momentos de necessidade? Você ainda está lá pelos seus amigos quando eles pedem a sua ajuda? E se essa ajuda for necessária por um tempo, até por um longo tempo? A marca de um amigo verdadeiro é o amor persistente, apesar de qualquer fardo que a amizade apresente. Jesus amava os seus companheiros de trabalho. João, indicado como discípulo a quem Jesus amava, dá essa percepção sobre o amor que Jesus tinha pelos seus 12 colaboradores. Sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Até o fim. Amar a sua família e os seus amigos é uma coisa, mas e aqueles com quem você trabalha todos os dias ou aqueles com quem ministra juntamente na igreja toda semana? Como está o seu relacionamento com eles? Às vezes eles podem ser um desafio e tanto, não é mesmo? Falando em desafio, tente imaginar o Deus da criação, o soberano do mundo, tendo que servir de babá para um grupo formado em sua maioria por pescadores de um lugar remoto, de um país minúsculo no meio de um mundo enorme. Com certeza, devia haver pessoas mais interessantes, mais educadas e mais por dentro das coisas com quem gastar tempo do que esses sujeitos. Se você recebesse essa tarefa, que atitudes você acha que poderia ter demonstrado com relação a esses homens? Impaciência, aversão, desrespeito, irritação? Esses homens nem sequer entenderam completamente a missão de Jesus até ele ressuscitar do túmulo. Ainda assim, a Bíblia afirma que ele amou-os até o fim, embora soubesse que eles duvidariam, o abandonariam, o negariam e o trairiam. Que belo exemplo a seguir! Da próxima vez que você se pegar prestes a reagir com impaciência, irritação ou aversão por alguma coisa que um dos seus colegas de trabalho, conhecido ou colaboradores da igreja fizeram ou não fizeram, ou talvez algo a respeito deles que a incomoda ao extremo, lembre-se de Jesus. Concentre-se em entender e valorizar essa pessoa e o ponto de referência dela. Acima de tudo, ame-a com o amor de Cristo. E lembre-se, o amor cobre um grande número de pecados. 1 Pedro 4:8. Jesus amava os perdidos. A missão de Jesus na terra está descrita nesse versículo. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Então não é surpresa ver Jesus ativamente se misturando com os perdidos. No capítulo da generosidade, conhecemos uma pessoa que abordou Jesus. E se você recorda, tratava-se de um jovem muito abastado. Ele veio até Jesus para perguntar como herdar a vida eterna. Quantas pessoas você acha que cruzariam o caminho de Jesus com uma pergunta, uma necessidade, uma reclamação diariamente? Podemos pensar que depois de um tempo, Jesus poderia ter ficado um pouco fatigado e calejado, desejando uma folga na multidão de pessoas que o abordavam. Então nos lembramos, mas esse é Jesus. É claro que ele sempre reagiria com amor 100% puro, semelhante ao de Deus. Efetivamente, no meio da sua conversa com o jovem rico, a Bíblia diz, olhando para ele, Jesus o amou. Que palavras ternas, diretas, tocantes e compreensíveis. Jesus o amou.
Jesus sabia que o homem não estava disposto a segui-lo, então fez um último teste com o rapaz. Vai, vende tudo o que tens e dai-nos aos pobres. Depois vem e segue-me. Você provavelmente está cercada por não crentes, por pessoas como o jovem rico. É fácil considerá-las como inimigas. Elas não compartilham dos seus valores, tampouco os desejam ou respeitam. Elas não falam nem agem como você e não há no meio de quererem. Talvez sua reação natural seja se sentir desconfortável quando está cercada por não cristãos, até mesmo tentar evitar qualquer contato com eles. Ainda assim, Jesus nos mostra um caminho melhor, o caminho dele. Jesus aceitou o jovem rico da forma que ele era. Ele pediu um compromisso, mas nunca disse ou fez qualquer coisa rude com relação ao rapaz. Ele foi perfeito, de atitude que você deve ter como relação aos perdidos. Ele não consegue agir de outra forma, porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Lembre-se, eles não são inimigos só porque não são cristãos. Eles são apenas vítimas do inimigo. Faça como Jesus fez. Olhe para eles e os ame. O amor de Jesus era sacrificial. Jesus levou o amor ao seu teste máximo quando foi voluntariamente à cruz para nos assegurar a salvação. Ele forneceu o maior exemplo de todos os tempos de amor desapegado e sacrificial. Jesus falava de si mesmo quando disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. João 15:33. O amor é custoso. O amor pede algo de você. Espera-se que você nunca seja requisitada para morrer por alguém, mas o amor de Cristo exige que você pratique o amor sacrificial de forma muito prática, tais como ouvir, ajudar, servir, encorajar e dar o seu tempo e do seu dinheiro. Onde começa o amor sacrificial? Com o relacionamento com Deus por meio de Jesus. Uma vez que você é uma filha de Deus, gastar tempo com Deus na sua palavra e na oração estimula e renova o amor a cada novo dia. Daí o amor se transforma em atitudes e ações amorosas, primeiramente com relação à sua família, então flui para outros irmãos e finalmente para o mundo, para todo e qualquer um que cruzar o seu caminho. Você tem o amor de Deus para dar, por causa da habitação do Espírito Santo. Apenas se certifique de seguir a ordem de Jesus para amar primeiramente a Deus e então os outros. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4:21. Você já pensou por que Jesus lhe ordena amar? O amor exige algo de você, requer esforços e infelizmente o amor nem sempre é uma reação normal, a menos que seja você uma mãe. Mas além desse laço familiar, o amor deve ser nutrido. Precisa ter um leve empurrão, especialmente se você está hesitante no que diz respeito a estender a mão em amor, porque foi ferida em algum momento enquanto tentava amar outra pessoa. Se, por uma razão ou outra, você se achar hesitante em obedecer à ordem de Deus para amar, precisa relembrar quão profundamente amada por Jesus. Apesar de seus pecados e falhas, o amor incondicional dele deveria movê-la a amar os outros. Ele lhe mostra a forma de amar. Perceber quanto Deus a ama começará a remover as suas dificuldades para amar os outros. Então, ao praticar o amor com relação aos outros, o sentimento do amor virá naturalmente. Você se encontrará refletindo o coração de Jesus ao estender a mão em amor, da mesma forma que ele fez. Uma oração. Meu precioso Jesus, obrigada pelo dom do amor que estendeste a mim na salvação. Um dom que eu não poderia merecer e nunca seria capaz de restituir. Espírito Santo, obrigada porque me ensinas sobre o amor e me incitas, encorajas e capacitas a amar os outros. E Pai, que eu consiga te amar porque me amaste primeiro. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia e até amanhã.